Você já ouviu falar de Golias, o gigante derrotado por Davi, mas o que poucos conhecem é que sua morte não foi o fim da história. Pelo contrário, ela despertou a fúria de alguém que jurou vingança. Agora, imagine o que acontece quando o desejo de vingança toma conta de um guerreiro poderoso. Um homem que via a queda de seu irmão como uma humilhação a ser vingada a qualquer custo. Ele não descansaria enquanto não trouxesse o terror ao povo de Israel. E esse homem era Lami, o temido irmão de Golias. Seu único objetivo, destruir Davi e seus guerreiros. Mas o que aconteceu quando ele finalmente tentou cumprir sua vingança? Hoje você vai conhecer essa história impressionante e entender como a justiça de Deus sempre prevalece sobre os planos dos inimigos. Fique até o final, porque essa história vai te surpreender. O sol brilhava intensamente sobre o vale de Elá. De um lado, o exército de Israel tremia diante da presença imponente do gigante Golias. Do outro, os filisteus riam, confiantes na superioridade de seu guerreiro invencível. Mas em meio à multidão, um jovem pastor se destacava. Seus olhos ardiam com uma fé inabalável. Davi não via um gigante. Ele via um inimigo de Deus prestes a cair. Com uma funda e uma pedra, o destino foi selado. O impacto foi certeiro e o colosso filisteu tombou como uma árvore abatida. O silêncio que seguiu foi rompido por gritos de espanto e desespero. O temido Golias, que outrora aterrorizava Israel, jazia no chão sem vida. A cabeça foi cortada e exibida como prova da grande vitória, mas essa vitória não passou despercebida. Entre os filisteus, um olhar ardia em ódio. Punhos cerrados, respiração pesada, Laame sentia o sangue ferver. Seu irmão, seu herói, estava morto, e o responsável por isso caminhava triunfante entre os israelitas. Laame não se moveu naquele dia. Ele observou em silêncio, guardando cada detalhe da cena em sua mente. Mas uma promessa foi feita em seu coração. Davi pagaria por aquilo. Se demorasse anos, se exigisse sangue, ele faria justiça com suas próprias mãos. Assim começava uma das mais sombrias jornadas de vingança que os relatos bíblicos já registraram. O tempo passou, mas o ódio de Laame apenas crescia. Enquanto Davi se tornava rei e consolidava seu poder, Laame treinava incansavelmente. Seu corpo era moldado pela fúria, sua mente consumida pelo desejo de vingança. A cada batalha que os filisteus perdiam, sua sede de sangue se intensificava. Ele não via apenas uma guerra entre povos, mas uma batalha pessoal. Os anciãos filisteus tentavam acalmá-lo, lembrando-lhe que Golias havia caído pela vontade dos deuses. Mas Laame não aceitava explicações. Para ele, Davi não era um rei ungido, mas um assassino que precisava ser punido. Suas mãos, endurecidas pelo aço da espada, ansiavam pelo momento de atravessar a lâmina no peito do homem que destruiu sua família. E então, a oportunidade surgiu. Espiões filisteus trouxeram notícias. Davi e seus guerreiros estavam enfraquecidos após anos de batalhas. Era o momento perfeito para atacar. Laame reuniu seus homens, um grupo de guerreiros brutais, leais à sua causa. Homens que também perderam irmãos, pais e filhos na guerra contra Israel. Eles não lutariam apenas por Filístia, mas pela honra dos caídos. A sombra da vingança crescia sobre Israel. O tempo da justiça de Laame havia chegado. A noite cobria as colinas quando Laame e seus guerreiros se aproximaram furtivamente do acampamento israelita. O vento sussurrava entre as tendas e as tochas bruxuleavam na escuridão, lançando sombras dançantes sobre a terra. Laame podia sentir o momento se aproximando. Seu coração pulsava como os tambores de guerra que um dia ecoaram em sua terra natal. Com um gesto silencioso, ordenou que seus homens se espalhassem. Eles eram sombras na noite, predadores prontos para o ataque. Mas então,
Um som inesperado quebrou o silêncio. Um grito. Um vigia israelita havia avistado os invasores. O alarme soou e, num instante, o acampamento de Davi despertou para o combate. Laame rugiu como uma fera, erguendo sua espada colossal. Ele avançou, abatendo os primeiros guerreiros que ousaram enfrentá-lo. Seu ódio o tornava implacável e sua fúria imparável. Mas do outro lado do campo de batalha, um homem se aproximava. Um guerreiro experiente, um dos mais leais a Davi. Sibecai, o Hussatita. Sibecai já havia enfrentado gigantes antes. Ele conhecia a força dos descendentes de Rafa, mas ele também conhecia o poder de Deus. Com firmeza, ergueu sua espada e avançou contra Laame. O duelo entre os dois guerreiros foi feroz. O aço encontrou o aço, faíscas iluminavam a escuridão da batalha. Laame era forte, mas Sibecai era ágil e estratégico. A batalha ao redor se tornava cada vez mais sangrenta. Os guerreiros de Davi resistiam bravamente, rechaçando os filisteus. Mas tudo parecia depender daquele embate. E então, com um golpe certeiro, Sibecai encontrou uma brecha na defesa de Laame. A lâmina perfurou o gigante filisteu, e um rugido de dor ecoou pelo campo. Laame tombou como seu irmão antes dele. Seu desejo de vingança se dissipava junto com seu último suspiro. Os filisteus, ao verem seu campeão caído, recuaram, fugindo na escuridão. Mais uma vez, Deus havia concedido vitória a Israel. A poeira assentava sobre o campo de batalha. Os corpos jaziam espalhados, testemunhas silenciosas do confronto brutal. Davi, ao receber a notícia da morte de Laame, ergueu os olhos aos céus. Ele sabia que aquela vitória não era apenas sua, mas do Senhor. A história de Laame se encerrava como tantas outras daqueles que buscavam vingança, com a ruína. O ódio que ele carregou por anos não o fortaleceu, mas o destruiu. Porque no fim, a justiça pertence a Deus, e aquele que confia nele jamais será envergonhado. Que essa história nos lembre: não há vitória na vingança, apenas destruição. Mas há poder na fé e na justiça do Senhor. A queda de Laame marcou o fim de uma busca insana por vingança. Seu ódio o cegou, sua ira o consumiu, e no final ele seguiu o mesmo destino de seu irmão Golias. Mas essa história nos ensina algo muito maior. A justiça de Deus sempre prevalece. A vingança humana é impiedosa, movida pela dor e pela raiva. Mas Deus nos ensina que a verdadeira justiça não está em nossas mãos. Laame viveu e morreu pela espada, mas aqueles que confiam no Senhor encontram vitória sem precisar se deixar consumir pelo ódio. Davi, apesar de ter sido alvo dessa fúria, não precisou erguer sua mão contra Laame. O próprio Deus levantou guerreiros para lutar ao seu lado. Isso nos lembra do que está escrito em Romanos 12:19. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Quantas vezes sentimos o desejo de revidar quando somos feridos? Quantas vezes deixamos a mágoa e o rancor tomarem conta de nossos corações? Mas essa história nos mostra que o caminho da vingança leva à destruição, enquanto o caminho de Deus nos conduz à verdadeira vitória. Se você já enfrentou injustiças, entregue nas mãos do Senhor. Ele sabe todas as coisas e lutará por você. Se essa história falou ao seu coração, deixe seu comentário abaixo e compartilhe com mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que trazem lições profundas da Bíblia.